Boa noite a todos. Eu queria pedir que as pessoas se levantassem, por favor. Eu gosto de fazer isso para o pessoal acordar. Essa hora todo mundo cansado já, né? Quem está aqui pode ficar sentado. Vamos se abraçar? Quem está desse lado, abraça quem está desse lado. Não, trocar, minha gente. Quem está desse lado, vem abraçar quem está desse lado. Isso rapidamente. Pode ir, sem vergonha, sem medo. E agora a gente vai começar a nossa conversação com um pequeno videozinho pra gente... Não pra ouvir? Tudo que eu faço é errado, não consigo terminar nada do que eu posso fazer. Eu acho que o espírito obsessor, perseguindo. Outra pessoa. Não, só vem bater o papo. Tá errado. Eu fico me perseguindo. Não, história. Uma vez em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Destruindo a família de forma que sua casa. Você é um pouco, não é assim. Ai, eu vou aumentar, por favor, não aguento mais. Não é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se permite que eu sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre nesse canal sozinho, sem fazer nada. Então para de colocar aqui em cima de tudo que é errado que acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é a outra pessoa aqui? Quem é que tá outro? Como é que é isso? Pronto para te decidir. Mas você já acorda, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, eu já tentei fazer uma prece, para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas grandes benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples. Vai para você dar na tua, eu chego aqui, eu decidi, vou embora. Você atrai uma multidão de pessoas aqui, pessoal. Eu tenho direito de ficar, tenho de chegar, eu não quero um monte de capeta. Isso é culpa, você atrai. Outro fala, outra coisa. Cada palavra de ordem, de autoridade, sabe? De uma pedra que você mesmo bota no seu cabelo. Eu não sei nada, eu tenho isso. Entendeu? Nós vamos definir, vamos tentar, a gente fazer para fazer, pode ser? Ok? Agora do vale, não estou ficar dando um conselho. Essa coisa de mentor, eu sou o professor. Ok? Eu sou. Bem interessante esse vídeo, né? Eu acho que retrata alguns momentos nossos, no nosso dia a dia, né? Aí o tema da nossa conversação de hoje é por que ser espírita? E eu diria, por que ser cristão? Porque nós trazermos para nós essa questão de espírita é muito delicado dentro do contexto de a gente não se condicionar numa questão de eu sou espírita, então eu vou ser salvo, ou eu vou ter facilidades no meu dia a dia. Não, a questão é por que ser cristão? O que é que nós estamos procurando dentro da casa espírita, né? E o que é que nós estamos fazendo com os ensinamentos que recebemos aqui no nosso dia a dia? Aí porque a gente no início da palestra pediu para que as pessoas se abraçassem? É porque nós estamos necessitando de mais afetividade, né? A humanidade clama por afetividade, clama por amor. E a cada dia que se passa, infelizmente, nós vamos nos tornando pessoas mais secas, né? Frias. A dor alheia não me comove. Ontem a gente voltando do estudo e teve um comentário assim, em relação à situação que acontece, né? Que a gente está vendo
na Síria, nos países, e a pessoa disse: não, mas isso não me toca porque cada um passa pelo que precisa. E nós, como espíritas, não temos esse direito de agirmos assim, de pensarmos assim. Quem somos nós, né, para não sentirmos a dor do outro? A gente não pode vibrar negativamente, né? Mas é um dever moral nosso sentirmos a dor alheia. Os amigos de Chico Xavier, eles relatam que a angina de Chico Xavier foi atribuída por ele sentir tanto a dor das mães que o procuravam, ele atribuiu a angina por conta disso. Ele sentia tanto a dor alheia que acabou tendo seu coração danificado. Vejamos, tem um relato muito lindo no livro de Eurípides Bassanufo, onde ele se encontra com o Cristo e o Cristo está chorando, né? E ele pergunta ao Cristo: o que está... Imagine você se encontrar com o Cristo e vê-lo chorando. Aí ele: Senhor, por que choras? Pelos que não te conhecem? E o Cristo responde: não, eu choro pelos que me conhecem e não me praticam, não me vivenciam. Por nós que o Cristo chora. Por saber que nós temos, cada dia que se passa, uma oportunidade de fazermos diferente e não estamos fazendo, né? E não estamos aproveitando essas oportunidades que a vida está concedendo a cada um de nós. Nós precisamos começar a agradecer um pouco mais tudo que nós temos. A gente vinha agora no carro, eu vinha conversando com minha amiga e a gente falando dentro de um contexto de uma situação, de uma pessoa que está passando por uma situação delicada. E ela falou comigo e eu disse: não, mas vai passar, vai dar tudo certo. E vejam como é uma coisa pequena, mas é uma coisa que faz a diferença. É nós começarmos a olhar a vida com um pouco mais de otimismo. Porque nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, temos o dever de ver a vida de forma mais otimista. A gente não pode se permitir mergulhar no cinza da humanidade. Todo esse conhecimento que a gente tem, será que nós estamos usando a nosso favor? Ou estamos prestando um desserviço a nós mesmos? A gente está lendo um livro de Barcelli, que é Amor Além de Tudo. É um livro que relata história de espíritas, de médiuns, de presidentes, de centros espíritas, da federação. Relata a situação espiritual deles no mundo espiritual, né? A situação de sofrimento que eles vivenciam por não terem praticado, enquanto encarnados, os ensinamentos que receberam. E Barcelli é muito claro, e os ensinamentos trazem para a gente um alerta, porque você se coloca naquela situação. A doutrina espírita não pede para que ninguém seja santo, nem que ninguém seja anjo, mas ela nos convida a sermos verdadeiros com nós mesmos, né? Ela convida a gente para que a gente possa parar, observar e analisar, né? Quem eu realmente sou, né? Quem sou eu? O que eu carrego comigo ainda? Quais são as mazelas morais? Quais são as mazelas espirituais que eu trago comigo? E trazendo essa comparação de quem eu sou realmente, isso não vai me permitir ter julgamentos de ninguém. Eu percebo uma coisa que é muito delicada quando a gente começa a entrar no centro espírita, é essa questão da frieza que a gente traz às vezes, que não compreende bem a reencarnação e acha que está passando porque merece. Mas isso aí é uma questão do outro, né? E nós trazemos as nossas marcas também, perispirituais, morais, né? Quantos de nós não somos deficientes da alma ainda? Temos deficiências enormes, morais, de conduta, de pensamento. Isso a gente não para perceber, não para analisar. Esses vídeos que passam na internet são muito interessantes, né? Mandaram um que eu acho que também vocês já viram. Não sei se já viram esse vídeo aqui que passou? E ontem eu recebi um que é falando, um antropólogo, eu acho, falando de um pesquisador que estava fazendo uma pesquisa na África e colocou um cesto de doces. Viu esse vídeo? Foi tu que mandou para mim. Um cesto de doces e disse para que as crianças corressem para chegar lá, né? Para pegar. E ele ficou impressionado porque todas as crianças deram as mãos e foram juntas
correndo para chegar ao cesto de doce. E eu trouxe isso para minha realidade, né? Se fosse eu, com amigos, com irmãos, eu tenho certeza absoluta que eu não ia segurar na mão de ninguém. Eu queria chegar lá primeiro. E ele para e pergunta por que eles fizeram isso, né? E as crianças respondem que não tinham como ser felizes se os outros também não tivessem felizes. E é isso que a doutrina espírita está trazendo para a gente. Eu não tenho como ser feliz se o meu irmão não estiver feliz. E a gente não compreendeu isso ainda. A gente não compreendeu o belo da vida, né? A gente se preocupa muito com as contas, com o Hiper, com o Master, com o Visa, né? Para pagar. Se preocupa muito com o outro e esquece do que nós estamos fazendo da nossa existência. A gente se preocupa demasiadamente com o relacionamento e se esquece que a gente precisa antes se amar, né? Quantos conflitos a gente não presencia de pessoas dentro do relacionamento? Isso leva a pessoa à destruição, né? E é uma coisa que eu sempre falo, agora que eu gosto do WhatsApp, né? Quando fica azulzinho e o outro não responde, aí o negócio fica feio, né? Visualização azul. E a gente vê as pessoas tendo surtos. Eu já presenciei pessoas tendo surtos, crises, porque falou com o outro viu e não respondeu. Aí veja como a gente é pequeno, como a gente ainda é pequeno. Eu vou trazer aqui uma história que eu vivenciei, né? A gente voltando do centro de Rio Doce, num sábado, quando a gente dobrou ali o colégio São Bento, né? Acho que é São Bento. Aí tinha um cachorro morto. Eu contei a história na mediúnica, quem for da mediúnica vai lembrar. Tinha um cachorro morto atropelado, a gente não sabia se estava morto. Aí parou o carro, desceu, olhou pro cachorro assim, tá morto. Aí voltou e foi embora. E deixou o cachorro lá. Quando a gente foi entrando no carro, aí parou um rapaz, desceu, tirou o cachorro do meio da pista. E aí? Nós tínhamos saído da casa espírita, estávamos praticando a caridade, né? Achávamos que estávamos praticando a caridade, e perante a situação daquela, a gente foi descaridoso, porque ele disse, tá morto, é um animal, mas podia causar até outro acidente, e outros carros passando por cima do animal, né? E isso foi uma coisa que mexeu muito com a gente. E a gente começou a refletir. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos nos programando para fazer a caridade. Alguém aqui já parou para pensar nisso? O quanto isso é delicado? Você se programar para ser bom. Não, hoje, sexta-feira, de 7 até as 9 horas que eu estou no centro, eu não vou dar fora em ninguém, né? Eu não vou... Não pode ser assim. Eu preciso levar essa conduta para o meu dia a dia, para a minha prática cotidiana. Eu não posso só estipular dentro de determinado momento. Se isso sair da minha linha, do meu momento, eu não vou servir, eu não vou ouvir, não é? E nós que somos espíritas, que nos colocamos como espíritas perante a sociedade, temos uma responsabilidade muito grande. Quantas vezes eu não já liguei para uma pessoa precisando conversar com alguém, a pessoa faz, não, eu estava precisando falar contigo também. Quando eu chego, eu queria falar, a pessoa vem e joga muito problema. Aí eu chego e fico constrangido. Eu disse, eu não tenho condições de falar, de contar os meus problemas, porque eu fui contar, mas a pessoa veio e expôs antes, né? E é através do estudo da doutrina espírita, mas do estudo verdadeiro, né? Porque não basta só a gente vir aqui à casa espírita, assistir às palestras, né? Fazer a desobsessão, tomar o passe e voltar para casa. Porque, como Cristo disse, não adianta a gente tirar um espírito que vem outros. A doutrina espírita está trazendo isso de forma muito forte para cada um de nós, da nossa responsabilidade, de como nós somos seres atuantes dentro do nosso processo evolutivo, do nosso progresso, que eu não devo estar esperando pelos espíritos, né? Eu não preciso que incorpore aqui nenhum espírito e diga, você está fazendo isso errado, você tem que agir assim. É necessário que isso aconteça? O que é que vocês acham? Não, a nossa consciência, a nossa própria consciência, ela nos alerta acerca disso. Do que nós precisamos mudar, aonde a gente está falhando. Mas a gente vai deixando para depois, deixando para depois.
A gente acredita que do jeito que tá bom, mas infelizmente não tá. E é esse pensamento que a gente está vendo nesse livro, Amor Além de Tudo. São os preconceitos, são as ideias preconcebidas, é o orgulho que a gente traz muito forte com a gente, né? E a gente precisa se livrar desse orgulho, se livrar desse sentimento. Quem aqui é orgulhoso? Ninguém. 2, 3, 4 pessoas só, mentira. Tá muito bom. Não precisa responder não. Né? E a gente se encarar essa necessidade que a gente tem. Quando a doutrina espírita diz, né, autoconhecer-se, autodescobrir-se, autotransformar-se, não é pra gente começar a falsear as coisas, não. Boa noite. Falar manso, tentar ser pacífico, não. O autoconhecer-se é você realmente se demonstrar, é você mostrar quem você é realmente. É você se encarar como pessoa, como espírito, porque todos nós aqui temos um currículo espiritual, né? E esse currículo, infelizmente, não é bom. Não é bom. Mas, se a gente começar a compreender como esse currículo está, a gente vai começar a ver no que a gente precisa mudar. E se eu tenho as ferramentas para mudar, aí eu vou começar a fazer diferente. O grande problema dos espíritas quando desencarnam é essa sabotagem que eles fazem durante a existência inteira. De se iludir. De tentar mostrar aquilo que não são. De usar as máscaras. E será que a gente está usando máscara? Infelizmente a gente usa no nosso dia a dia. Mas é preciso que a gente comece a tirá-las. Tirá-las e se reconhecer. Tem um relato aqui de um espírito que eles colocam um pseudônimo de Marcondes, que foi presidente da Federação Espírita. E assim, eles colocam o quanto foi delicado o desencarne dele, desse espírito, né? Passou por uma situação muito delicada no umbral, foi resgatado, foi operado, foi retirado de lá. E quando vai para o Hospital Esperança, lá no mundo espiritual, ele ainda continua extremamente prepotente, extremamente arrogante, depois de tanto sofrimento. Ele chama o Dr. Inácio e diz: agora eu entendi porque me trouxeram aqui. É porque eu preciso dirigir esse hospital, coordenar as tarefas, né? E nós somos assim muitas vezes. A gente não percebe que a gente está errando, a gente não percebe que a gente está indo pelo caminho errado, e ainda assim, depois que a gente quebra a cara, a gente diz que está certo, né? O nosso orgulho não permite que a gente aceite o erro. Em algumas situações, quando a gente está doutrinando, eu consigo entender muito bem porque alguns espíritos são tão firmes no propósito deles, porque é muito difícil você assumir que você errou. Imagina você chegar para um espírito que passou 300, 500 anos perseguindo, odiando, e querer que ele perceba, dentro de alguns minutos, que ele passou esses 300, 500, 1 milênio errado. A gente, se errar num dia, a gente não quer assumir o erro? Fica se esquivando? Fica querendo desculpas? Não, mas eu fiz assim porque fulano também faz, ou eu fiz assim porque... Não é? Imagina a gente lidar com um espírito que vem errando há séculos, há milênios. O quanto deve ser difícil esse processo de autoaceitação também. Porque no mundo espiritual também existem os conflitos conscienciais, assim como existem aqui agora, no corpo de carne, né? E a gente precisa começar a entender o mundo espiritual como a gente vive hoje em dia aqui na matéria. Esse entendimento faz com que a gente comece a vivenciar hoje ou agora como se tivéssemos desencarnados, porque não muda, as coisas não mudam. Nós vamos continuar do mesmo jeito. E se nós somos espíritas, se nós estamos aqui dentro de uma casa espírita com o propósito de sermos espíritas, verdadeiros espíritas, a gente precisa começar a compreender isso, a compreender o mundo espiritual, a compreender que estamos vivendo no mundo espiritual, porque nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos.
Começarmos a compreender a responsabilidade que eu tenho para com o outro, né? Que eu posso ferir o outro de uma forma muito simples, né? Eu particularmente sou meio seco, eu percebo isso, né? Assim, e eu achei interessante, sempre quando eu vou falar, eu gosto de mobilizar as pessoas para que elas se abracem, né? Porque há quanto tempo nós estamos vindo aqui à Casa Espírita, né? Será que nós já demos um abraço em alguém daqui? Será que nós nos preocupamos com o outro? Será que nós conseguimos entender por que em determinadas situações nós chegamos aqui e alguém que nos dava um sorriso não nos deu nesse dia? O que será que está acontecendo com aquela pessoa? O que será que ela está passando? A gente precisa sempre se colocar nesse lugar, no lugar do outro, né? A gente quer muito que os outros nos compreendam. Isso acontece muito dentro da nossa casa, né? A gente quer muito que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso esposo, que a nossa esposa sejam compreensivos com a gente, mas a gente não compreende, né? A gente acha sempre que está sendo injustiçado. A gente acha sempre que o outro não consegue enxergar, não consegue me entender. Mas nem sempre as coisas são assim. Às vezes sou eu que não estou conseguindo compreender o outro, compreender as limitações, até onde o outro consegue ir, até onde o outro consegue chegar, e estou cobrando demais. Eu ouvi um relato uma vez de um amigo nosso, e ele dizendo que nunca viria à Casa Espírita, né? E eu sem entender, e depois quando eu conheci a família dele, a mãe e o pai a mãe era presidente do centro e o pai presidente e vice-presidente. E ele disse que criou um trauma tão grande da Casa Espírita, porque todo dia quando o pai e a mãe chegavam, era discussão, era problema. Eles traziam os problemas da Casa Espírita para dentro da casa deles, e isso gerou um desconforto nos filhos, né? Gerou um trauma. O menino disse que nunca viria à Casa Espírita por conta disso. E a gente não pode levar isso de dentro da Casa Espírita para as nossas famílias. Isso é ser descaridoso, né? O Dr. Inácio aqui também relata nesse livro posturas de médiuns, de trabalhadores espíritas que deixam de ser afetuosos com suas famílias, que esquecem o compromisso, a responsabilidade que assumiram com as suas famílias e acreditam que estar 24 horas na Casa Espírita vai solucionar os seus problemas, né? E começam a servir sem amor, começam a servir por obrigação. E nós precisamos vir à Casa Espírita realmente com o desejo de modificarmos algo dentro de nós. O que foi que trouxe a gente hoje, aqui, nessa sexta-feira, dia social, à Casa Espírita? O que foi que nos trouxe hoje? O que foi que nos trouxe à Casa Espírita? Por que nós estamos aqui? É com o desejo de me modificar realmente, de transformar, de transmutar algo dentro de mim? Ou será que eu estou aqui na Casa Espírita porque eu quero que meu marido pare de beber, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar um marido, eu quero arrumar um casamento, eu quero... Essas são questões outras que a gente começa a resolver depois que a gente começa a se entender. Depois que a gente começa a compreender quem nós realmente somos. O quanto nós somos responsáveis pela nossa existência. E o vídeo traz muito bem isso, né? Nós, às vezes não, eu diria sempre passamos a culpa para alguém. A gente precisa encontrar o culpado. Se não tiver encarnado, vai ser um espírito. Se não for o espírito, como a gente, é o demônio, né? É um encosto. Tem que ter alguma coisa. E muitas vezes somos nós, né? Veja, o cara estava lá deitado reclamando e o obsessor se apresenta a ele, né? E diz que o problema é ele. Ele é grosso, é estúpido com a família, né? É intolerante, é incompreensivo. Ele não precisa que nenhum espírito outro se associe a ele para deixá-lo naquele estado que ele se encontra. Depressivo, sem ânimo, sem força. Ele mesmo é o próprio causador de todos os seus problemas. E muitas vezes assim é com a gente também. Muitas vezes nós atraímos diversos espíritos ao nosso redor, dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho, e não nos percebemos disso. Nós que os convidamos,
Nós abrimos a porta para que eles entrem, fiquem, aproveitem e façam a festa dentro das nossas vidas. E através das nossas mudanças atitudinais é que as coisas vão começar a modificar. Não vai ser com a desobsessão, né? Quantas vezes o obsessor também não é um instrumento para que a gente chegue à casa espírita, para que ele seja ajudado, que a gente se ajude. Porque não adianta, por mais desobsessões que sejam feitas, se nós não movermos uma mudança que seja mínima dentro de nós, os espíritos que foram auxiliados, eles vão voltar. Porque a sintonia continua a mesma. E os espíritos nos percebem pelos nossos sentimentos, pelo odor espiritual que nós exalamos. Sueli Calda Schubert responde muito bem quando perguntam a ela: mas como é que eles sabem que essa pessoa é aquela pessoa? A matéria não é diferente? O corpo físico não é diferente? Pelo odor, pelo hálito espiritual que cada um de nós temos. E esse hálito, esse odor espiritual não se modifica. Nós não modificamos, né? Mas por quê? Porque nós não queremos. Nós preferimos persistir com o homem velho que habita dentro de cada um de nós. A gente sabe que é um processo muito doloroso, é um processo árduo, esse processo de autoenfrentamento. A gente fala muito por cima, né? Autoconhecer, se autodescobrir, se autotransformar-se, e não compreende realmente o que é que os espíritos querem dizer com isso. Autoconhecer-se, autodescobrir-se e autotransformar-se. É você mover dentro de si, realmente, um esforço tremendo para começar a modificar. É você acordar consciente da sua responsabilidade como espírito, da responsabilidade que você tem com a sociedade, com você, com os seus familiares, com os seus amigos. É você acordar consciente, não se acordar iludido, né? Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela dizendo: mas Henrique, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão boa, tão boa. Aí, na hora que ela estava falando, o espírito se apresentou assim: mentira, isso é tão ruim, é tão egoísta. Se tu abrir o guarda-roupa dela. Aí eu fiquei parado assim, não disse nada, né? Porque não cabia o momento. Mas eu disse: mas deve ter alguma coisa de errada, né? E o espírito continuou: ela é ruim, é egoísta, não vale nada, né? E pra gente ver o quanto a gente se ilude. Porque para ter essa consciência que eu preciso mudar, eu não preciso ser espírita. Eu tenho a consciência de que isso aqui não é meu. Eu preciso ser espírita para ter a consciência de que é errado pegar, se não é meu? Não. Eu tenho a consciência de que ser egoísta, de que ser avarento, de que falar mal dos outros não é bom. Eu preciso ser espírita para ter essa consciência. Eu tenho a consciência de que as minhas palavras, elas repercutem muito nas pessoas. Eu preciso ser espírita para entender isso. De que uma palavra minha, ela pode gerar um problema muito grande para determinadas pessoas. Porque uma coisa que Chico Xavier disse uma vez, e não foi muito bem compreendida, é que nem todas as pessoas vieram para pescar. Algumas vieram para pegar o peixe e para comer. Nem todas as pessoas têm a condição emocional, têm estrutura psíquica de ouvir, de assimilar determinadas coisas. Elas vieram realmente para ser ajudadas, para ser acolhidas, para ser abraçadas, para em determinado momento elas começarem esse processo de amadurecimento espiritual. E nós muitas vezes fazemos questão de ferir o sentimento alheio, né? É como se nós cortássemos perispiritualmente determinadas pessoas que convivem com a gente. E se a gente tiver um pouquinho acima do outro, né? Se a gente tiver um pouquinho de domínio sobre aqueles que estão ali, aí que a gente faz. Porque sabe que o outro vai ter que passar por aquilo, não vai poder dizer nada. Mas também é dentro do nosso ambiente familiar onde a gente ouve as maiores verdades, né? Porque aqui a gente se conhece superficialmente. Eu não passo o dia com Laurineto, com Cessa, com Sara. Estou aqui no centro. Oi, Cessa, Sara, um beijinho, rio, né? E vou embora, né? Elas não têm tempo para me conhecer, para saber até onde eu vou, né? Até onde eu posso ir.
do que eu sou capaz. Mas quem convive diariamente com a gente, que às vezes chega também e diz a verdade, que dentro de casa é assim, né? Não tem aquele de papa na língua, a pessoa vem e diz e fala, mas você é isso, isso, isso mesmo, não sei o quê. E a gente se choca às vezes. Não, eu não sou. Aí vira um injustiçado, né? Eu sou um injustiçado. A pessoa mais injustiçada do mundo sou eu. Olha, é minha mãe que não me entende, é meu pai que não me entende. Eu sou uma pessoa tão boa, mas vai dizer um ai pra essa pessoa que ela vem com um quente e 2 fervendo, como diz, né? Só não avança em cima de você porque não sabe lutar, Muay Thai. Se soubesse, avançava. E a gente está perdendo muito tempo ainda com essas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. A gente perde tempo alimentando sentimento de raiva, de ódio, de rancor, né? Vixe, lá vem fulano ali. A gente sempre ouve isso, né? São coisas habituais que a gente precisa tirar do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente não pode mais fazer isso, minha gente. Nós estamos adoecendo a nossa alma, adoecendo o nosso corpo. Estamos cavando um buraco e nos jogando todos os dias quando a gente tem essas atitudes. E a gente não percebe isso. Já se tornou rotineiro, se tornou normal, se tornou comum no nosso dia a dia. Mas vem cá, vou te falar uma coisa, Cissa. Tu visse, Cissa. Tu viu? Não sei não, viu? Né? É tão comum isso, a gente fazer isso, a gente não percebe o quanto isso é delicado. O Dr. Ciro trouxe um relato muito interessante pra gente de um espírito, né? Uma pessoa chegou lá, foi com a perna ou o braço quebrado, Cissa? A perna ou o braço quebrado? A pessoa chegou na casa do Dr. Ciro. Acho que foi, não sei se foi a perna ou se foi o braço. E começaram lá a conversa. Quando foi depois, o espírito se apresentou a Dr. Ciro e disse: diga a ela que se ela continuar falando mal da minha amiga, da próxima vez eu vou jogar ela dentro da descarga ou da privada. Dentro da privada ou da descarga. Né? E a gente não percebe que esses nossos hábitos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, estão nos prejudicando. Estão fazendo com que a gente estagne moralmente, espiritualmente. E a nossa proposta de estarmos aqui, reencarnados, é a ascensão espiritual, né? A gente compreende para que verdadeiramente serve a reencarnação. É para o nosso progresso, né? Nós reencarnamos para progredirmos, para ascendermos espiritualmente, para ascendermos moralmente. E nós começamos a inverter esse papel da reencarnação. Eu vou reencarnar para pagar tal débito de tal existência que eu fiz errado, que eu matei, que eu roubei, que eu destruí. E termina estagnando. E quando reencarna, faz de novo. Aí vem e faz de novo. Vem e faz de novo. Vem e faz de novo. E por quê? Porque se tornou normal. Se tornou habitual da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E às vezes a gente tem crises de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Quem estiver achando ruim, vai ter que me engolir, eu sou assim. E as coisas não são assim, os outros não têm obrigação de engolir a gente como a gente é. Não, você vai ter que me aceitar, eu sou assim. Eu falo na cara, quando eu tenho uma coisa para falar, eu chego e falo na cara. E fala isso com o peito cheio, né? E nós espíritas fazemos isso. Dentro da casa espírita. Com os nossos familiares, dentro do nosso ambiente de trabalho. Será que esse é um testemunho do verdadeiro espírita? Não. Nós não podemos também permitir que os outros façam de nós gato e sapato. Você precisa se impor realmente, mas você não precisa ser rude, ser grosseiro, ser agressivo com os outros. Em relação a isso de sentir a dor alheia, teve um relato muito interessante. Quando Chico Xavier estava psicografando, e uma senhora se levantou histérica e começou a gritar. Se alguém aqui agora se levantasse assim, o que é que a gente faria? Não estava incorporada, estava perturbada. O que é que a gente diria a ela? Porque tinha perdido um filho e não estava suportando essa dor. O que é que tu diria, Cissa?
Não tem palavras. É isso, não tem palavras. Para quem está sofrendo a dor de uma perca, não tem. A gente pode dizer o que for. Pode ser o espírita que for. Mas a dor de uma perca não tem palavras que consolem. E a gente muitas vezes quer sempre resolver tudo com as palavras. Né? Faça assim, assim, assim que resolve. E as coisas não são assim. E todo mundo se impressionou com a postura de Chico Xavier. Enquanto ela estava lá gritando, transtornada, ele parou de psicografar, se levantou e foi até ela. Não disse uma palavra. Porque a gente tem essas coisas de frases prontas. Mas minha filha, é assim, né? Isso faz parte, seu filho precisava desencarnar. Né? A gente acha que tudo se resolve com as palavras, né? Simplesmente ele abraçou aquela mulher e começou a chorar junto com ela. E ela foi se acalmando. E ele não disse uma palavra. Mas ele se envolveu nos sentimentos dela. E a envolveu com os sentimentos dele. E chorou também. Vejam que lição. Né? E ele tinha autoridade, né? Autonomia, autoridade moral para chegar e falar com ela. Mas não, ele não falou. Ele se expressou através dos sentimentos. E é isso que está faltando com a gente. No livro Os Mensageiros, tem um relato onde está havendo uma discussão e uma senhora, uma médium, que sempre está sendo falada no livro, se apresenta e ela não diz nada. E os espíritos, André Luiz e os outros espíritos relatam que, durante aquela situação, sem ela dizer nada, a luz que emanava do chakra cardíaco dela fez com que as pessoas se acalmassem. E André Luiz pergunta, mas por quê? Nem todos conseguem fazer isso. São as conquistas morais, as conquistas espirituais. Não tem aquelas pessoas que parecem que quando chega resolve o problema? Né? E elas não precisam dizer nada, elas não precisam fazer nada. Só a presença delas pacifica. Só a presença delas ameniza a dor, a angústia. E nós também temos condições de sermos assim, se assim quisermos. De começarmos a levar a luz aonde nós estejamos. De começarmos a fazer com que a nossa presença seja uma presença agradável. Né? Vamos começar a falar menos e agir mais. É isso que os espíritos nos pedem. E pedem até aos médiuns. Eles dizem que é preferível médiuns sem estudos, mas que trabalhem, que tenham sentimentos, do que médiuns simplesmente intelectualizados. A gente precisa sim estudar, é essencial. Mas a gente precisa mais sentir. Precisa parar de falar. Precisa parar de tentar mostrar aos outros como fazer através das palavras e exemplificar. E assim como espíritas, é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos começar a exemplificar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos. Né? O que nós somos. Com os nossos pensamentos. A gente às vezes não percebe a importância do nosso pensamento. Mas se o nosso pensamento não tivesse importância, o Cristo, na realidade, nos 10 mandamentos não tinha: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas não cobiçarás. Isso não é mulher, a gente coloca qualquer coisa. Né? A gente não percebe a importância do nosso pensamento. E o Cristo disse: vós sois deuses. Vós sois luzes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E já se passaram mais de 2000 anos e a gente não internalizou ainda esses ensinamentos. Nós preferimos ser espíritos depressivos, preferimos ser espíritos melancólicos, que essa melancolia, essa depressão também é algo que precisa ser tratada, né? Porque são complexos que a gente traz de reencarnações passadas, e esses complexos na atualidade nos ferem, né, nos sangram, e a gente não compreende, mas às vezes a criatura não queria nem estar naquela situação, mas aqueles complexos que ela traz, ela não consegue sair daquilo. Aí vem a questão, dizem que é karma, né? Não, você não precisa passar por aquilo, você precisa modificar aquilo.
Se eu sinto dentro de mim uma dor que eu não consigo explicar, em determinada situação, vou tentar me fazer mais... Dentro de um contexto, dentro de relacionamento, por exemplo. Eu nunca dou certo com uma pessoa, sempre... Porque tem pessoas que parece que gostam de ser maltratadas, né? E a gente não entende por quê. E quando você vai analisando um pouco mais, com certeza aquela criatura já maltratou tanto em outras existências que ela traz dentro de si, internalizado, a consciência de que ela precisa sofrer. Mas ela não precisa sofrer, ela precisa fazer diferente. Ela precisa estar numa situação afetiva onde ela ame e respeite verdadeiramente. Aí sim ela vai transmutar tudo aquilo que ela fez. Mas não é preciso sofrer. O sofrimento é criado por nós. Infelizmente, nós optamos sofrer. A gente pode crescer, a gente pode modificar a nossa existência, pode se modificar amando. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente abra os nossos olhos. Né? Que a gente pare de ver a trave no olho do nosso irmão, como tem na passagem do Evangelho. Né? A gente às vezes vê algo muito mais complexo no outro e não enxerga o que tem na gente realmente, dentro desse contexto da nossa existência. Né? Quem aqui quer sofrer? Quem deseja sofrer? Ninguém. Mas infelizmente nós trazemos ainda inconscientemente dentro de cada um de nós essa consciência de que precisamos sofrer para sermos felizes. E uma coisa não está ligada à outra. A gente precisa sim mudar. Nós precisamos mudar para sermos felizes, mas não sofrer para sermos felizes. O Cristo não pede que a gente sofra. Não. Ele pede que a gente mude. O que foi que ele disse àquela mulher adúltera? Né? Disse, agora você vai viver depressiva, infeliz? Não. Vá e não peques mais. E é assim que ele diz a cada um de nós, todos os dias. É assim que os benfeitores espirituais, os nossos guias protetores, espíritos que nos acompanham, dizem, né? Vai e não peques mais. Acordem e façam diferente. Aproveitem essas oportunidades. André Luiz diz que cada dia, quando a gente acorda, a gente recebe uma folha em branco. E o que é que a gente está escrevendo nessa nossa folha? O que é que nós escrevemos hoje, no dia de hoje? No dia 18 de setembro de 2015. A gente já parou para analisar isso? O que foi que nós escrevemos até esse horário? Quantas oportunidades de fazermos o bem nós não perdemos? Eu vindo para cá já em cima da hora e o trânsito e um acidente acontecendo no meio do caminho. Aí uma pessoa me liga. Aí eu já ia ser grosseiro com a pessoa, né? Aí automaticamente você para e pensa, não, mas peraí, o outro não tem nada a ver com o meu problema. E são nessas pequenas coisas que a gente precisa começar a se policiar, se a gente verdadeiramente quer começar a dar saltos no nosso processo evolutivo. A gente não pode querer começar a fazer coisas grandes, a abraçar coisas grandes, se nas coisas pequenas a gente ainda não conseguiu mudar. Eu não posso querer ser um pacificador se eu sou aquela pessoa que diga assim, eu sou bom, mas se pisar no meu calo, né? Então eu não sou um pacificador, então eu não sou uma pessoa boa. Se eu sou uma pessoa que com tudo tudo que os outros dizem me afeta, me humilha, me fere, né? Vamos começar a ver a beleza de cada um de nós, né? Todos nós somos belos, perfeitos, maravilhosos. Tem até um ditado, né? Avião também tem pneu. Eu achei engraçado quando eu ouvi, né? Pra gente parar, a gente perder esses complexos, né, que a gente tem, que a gente traz, esses traumas. Começar a se libertar disso tudo. Esse processo de libertação. Todos nós temos as ferramentas. Se nós não conseguimos só, né, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um psicólogo, se assim for necessário. Porque, como a gente falou anteriormente, nem todos conseguem fazer esse processo de autolibertação sozinho, né? Precisam de ajuda, precisam de pessoas que possam estar instruindo. Vá por esse lado, vá assim, faça assim.
né? A gente não tem, às vezes, uma autoanálise tão crítica para conseguir entender aonde a gente está errando, de que forma a gente está errando. Que se a gente fizesse de outra forma, a gente faria melhor, faria diferente, faria bem feito. E a mensagem que a gente queria deixar na noite de hoje é essa. É da nossa responsabilidade como espíritos, nessa nossa reencarnação, nesse nosso processo reencarnatório. Da responsabilidade que cada um de nós temos com a nossa existência e com cada um de nós que estamos aqui, né? Que os nossos pensamentos, que a nossa postura, que os nossos atos, eles vão repercutir também no outro. Então vamos começar a ser um pouco mais humanos, né? Espíritas humanos, que se preocupam com a dor alheia, que sentem o outro, que cuidam do outro, que cuidam de si. Já é chegado o momento de a gente começar a fazer as coisas diferentes. Não adianta só vir à casa espírita. É levar a casa espírita para fora, para o nosso dia a dia. E é isso que os espíritos nos pedem, né? Para que nós comecemos a tomar atitudes e atitudes diferentes. É que a gente saia hoje daqui, da casa espírita, diferente do que a gente chegou. Não é que vai acontecer um milagre, um passo de mágica, eu vou sair daqui bom. Mas eu vou sair daqui tentando ser melhor. Eu já não vou sair dali falando mal de um de outro, né? Dizendo que foi ruim a palestra. Né? A gente vai sair diferente. A gente vai sair mais leve, vai sair mais consciente, vai sair mais convicto de que nós podemos sim vencer, de que podemos fazer diferente, de que não nos falta amparo, de que não nos falta apoio, de que não nos falta auxílio, né? De que existem espíritos que desejam, que querem o nosso progresso, que querem a nossa vitória, e que nós precisamos estar aptos, abertos para recebermos esse auxílio desses espíritos, desses benfeitores espirituais. Não é? Quantos espíritos não se encontram aqui felizes por saberem que nós estamos aqui, espíritos familiares nossos, que têm zelo, que têm carinho por nós, que nos orientaram, que oraram muito para que nós chegássemos aqui e estivéssemos aqui sentados, ouvindo essas palavras, né? Que nós possamos sentir esses espíritos que nos amam verdadeiramente, né? Nos amam até mais do que nós mesmos. E que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine hoje e sempre.